pessoal. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Ó, gente, vou perguntar de novo, tá? Porque hoje, como a gente está em número menor, a gente tem que falar com mais vontade, né? Porque a chuva está segurando todo mundo, o pessoal está vindo, mas está todo mundo preso por aí. Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo e maravilhoso trabalho onde aqui estamos todos presentes, encarnados e desencarnados, mentores e espíritos necessitados que precisam de um auxílio, que precisam de um amparo, e o amparo será feito nesta noite através das nossas vibrações, através das nossas mudanças, através da nossa reforma íntima. Vamos fazer essa reforma íntima constantemente nas nossas vidas. Teremos altos, teremos baixos, claro que teremos. Os seres humanos a caminho da luz da evolução, somos imperfeitos, não é? Mas com José de Mocó, com o amigo querido nos ajudando, nos amparando, estaremos indo longe, mas longe de verdade, porque temos toda a eternidade para evoluir. Mas não vamos nos acomodar, porque temos toda a eternidade e deixar para amanhã. Vamos fazer hoje, aproveitando, tá, gente? Gente, hoje quem vai fazer a palestra para nós vai ser o nosso irmão Quaresma. Ele vai falar sobre de ânimo forte. Ele vai falar de ânimo forte para todos nós. Isso é bom, ânimo forte. A gente está precisando disso mesmo. Eu sou um ânimo aqui, eu estou precisando. Pô, me ajuda aí. É brincadeira. Mas, gente, é nós e Deus, fica à vontade, tá bom? É sempre um prazer ter você aqui conosco. Depois ele vai falar aí, tem bastante coisa da casa que ele estava falando para mim, ele falou que vai falar aí para vocês. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Agradeço a presença de vocês. O princípio de estar aqui perto dos meus amigos. Eu vou falar sobre de ânimo forte, né? Só que antes eu vou falar como é que eu... Então, como é que eu cheguei nesse título de ânimo forte, né? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre esse sistema de gravação de palestra que a casa oferece. E eu quero fazer um testemunho da grande utilidade desse tipo de atividade para nós nos fortalecermos e para a divulgação da doutrina, né? No Livro dos Médiuns, o Kardec costumava recomendar que as casas deveriam incentivar muito a psicografia, que a psicografia era aquela mensagem que ficava para depois ser certificada se era válido ou não, verdadeiro ou falso, e poderia ser divulgada. E em algumas casas, existem as palestras, existem as psicofonias, mas são aquelas mensagens que vêm e depois se perde, né, no tempo. E com esse trabalho aqui, a palestra continua, a mensagem continua e pode atingir mais pessoas. Então é importante, quando vocês tiverem a oportunidade, entra lá no YouTube, procura lá José de Mococa. Vai aparecer todas as palestras em ordem cronológica, da mais atual para a mais antiga, com vários temas, vários palestrantes. Então, se você procurar lá uma determinada coisa que você está precisando conhecer, você vai encontrar uma palestra lá para te falar sobre isso, né? Aí alguém podia falar, mas palestra no YouTube tem do Haroldo, tem do Orlando Kingsley, todos esses grandões, né? Mas aí nós estamos falando dos profissionais, né? Um jeito profissional de falar, né? Com temas que são escolhidos, não sei com que lógica. Agora eu estou falando de uma realidade nossa, porque não é à toa que os palestrantes vêm aqui e trabalham determinados tipos. Isso é inspirado, esses temas são inspirados para esse grupo, para essas pessoas, para as nossas necessidades. Então essas palestras que são aqui são mais frontalmente direcionadas a todos nós, né? E aquela história, né? Os palestrantes lá são profissionais, aqui pelo menos nós somos esforçados, né? Temos boa vontade, né? Falamos um sai, nós vai, mas com coração. Então é como assim, a gente acaba falando um pouco mais a linguagem cotidiana, né? Então se você pega um Divaldo, né, um grande tribuno, né? Mas ele fala de uma forma tão técnica, tão profunda, que muita gente se perde, e não estou nem questionando o valor disso, né? Mas é diferente. Então, eu aconselho vocês a pegarem essas palestras. E eu peguei, né? Fiz questão de assistir algumas palestras
e vou tomar a liberdade de usar, pincelar algumas coisas que aconteceram nessas palestras para ajudar na minha. Tá? Porque eu tinha uma preocupação, e sempre tenho, eu gosto muito de trabalhar com o capítulo 5, que é o Bem-aventurados aflitos, porque a gente costuma ver muitas pessoas por aí aflitos, né? Porque não entendem, porque não compreendem, porque não buscam compreensão, e pessoas buscando soluções mágicas, né? Buscando doutrinas que propagam milagres, né? Messias, né? Seres divinos que vão resolver o problema, e quando a gente sabe que querendo fugir das dificuldades, erroneamente, e acaba se frustrando, porque não sabe que a lógica da vida não é essa. Ninguém está aqui para simplesmente pegar os problemas e jogar debaixo do tapete, ou para alguém resolver por nós. Pode dar até uma falsa impressão que resolve, mas a seara é nossa, a dificuldade é nossa, a prova é nossa, eles vão voltar. E por isso eu peguei e assisti a palestra do Sr. José Clemente falando sobre reencarnação, né? E lá na reencarnação ele falou para a gente da naturalidade da reencarnação, da necessidade da reencarnação, da utilidade da reencarnação, com todos os seus, entre aspas, perrengues, com todas essas aflições que a gente chama, com todas essas dificuldades, com tudo isso a encarnação ainda é uma dádiva, é uma bênção, é bom, é útil, e nós devemos valorizar essa reencarnação. Nós pegamos lá a Heloísa Pires, e a Heloísa Pires falou muito sobre a questão da relação do corpo e espírito, né? Aquela ideia que tudo nasce do espírito. O espírito é a origem de tudo. O material é apenas a expressão do espírito. Então, se você quer uma expressão positiva, bela, sadia, trabalhe a essência, trabalhe o espírito. Cuida do espírito, que ele vai projetar uma coisa maior. Não fazemos o contrário, né? Vamos não só pintar a casa, vamos cuidar da base, da estrutura, né? A Graça, ela não está aqui, ela falou sobre o trabalhador divino, né? E ela mencionou bem claramente, ela citou Jesus como grande exemplo de trabalhador divino, mas no determinado momento falou assim, mas nós somos também trabalhadores divinos, e nós devemos assumir essa responsabilidade. Somos trabalhadores divinos para nos melhorar e auxiliar os outros a se melhorar, auxiliar os nossos companheiros e até ajudar o mundo, porque esse mundo precisa da nossa vibração melhor para ele chegar na transição planetária e se melhorar. Então, também precisamos. E a nossa amiga Sandra veio aqui falando aquela brincadeirinha do Tarzan, né? Falando da história do Tarzan, e falando justamente sobre essa questão do pertencimento, né? E eu colhi dessa palestra principalmente a ideia desse pertencimento, assim, dos princípios da irmandade, né? Nós somos irmãos, somos iguais, estamos unidos no mesmo planeta, em situações mais ou menos parecidas. Então não adianta a gente ficar se arvorando de forma egoísta, vaidosa, eu sou melhor, eu sou mais poderoso, eu sou isso, aquilo, porque nós estamos num planeta onde, salvo raras exceções, raríssimas exceções, nós estamos tudo mais ou menos no mesmo patamar. Então, com humildade, reconhecendo essa irmandade, nós vamos poder aprender a tratar-nos um pouco melhor, com mais compreensão, com mais carinho. E a nossa amiga Priscila, que eu descobri que você é parente justamente dessa Priscila, nessa palestra que ele comentou, que justamente você falava da dor no sentido positivo, né? Que a dor não é dor para destruir, a dor não é para comprometer ninguém, a dor, como é um sinônimo de aflição, é para restituição, é para aprendizagem, é oportunidade também. Também eu falo que o Sr. Clemente falou que a reencarnação é natural e tal. A dor faz parte dessa reencarnação, do experimento que é dado nessa reencarnação para você se melhorar. Então você vê, eu olhando todas essas coisas, eu falei, não, eu tenho que falar dessa coisa do ânimo forte, né? Trazer para a gente essa ideia de que, apesar de hoje, a gente reconhecer nesse mundo que nós estamos vivendo, século XXI, série de dificuldades materiais fortes, que a gente poderia falar, puxa, eu não imaginaria ver isso, né? Ver falta de alimentos, ver catástrofes naturais, ver guerras ainda, ver desarranjos políticos, ver um monte de coisa aí, que você fala, puxa, onde nós estamos? Né?
Só que tem essa parte material, mas tem principalmente, que eu considero, as aflições morais, né? Onde nós estamos nos colocando numa verdadeira onda de desespero. Então, essa busca que eu falei antes, de profetas, de Messias, de salvadores da pátria, de milagres, é esse sofrimento moral que eu prego. Quer dizer, as pessoas não estão buscando essa coisa que a Heloísa falou de primeiro melhorar o espírito para buscar a expressão material ou a expressão externa. Não, eu quero a expressão externa. Eu quero arrumar o meu emprego, o melhor emprego, eu quero comprar o carro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a saúde. Ou seja, eu estou buscando o para fora e o interior eu estou deixando de lado, né? Com ledo engano, achando que vai ter uma situação que eu posso deixar de cuidar do espírito. Não vou poder. Porque senão, o que vai acontecer? Você resolve uma pendência hoje, amanhã vem outra. E vem outra, e vem outra. Você vai passar a vida inteira dependendo dos profetas, dos outros. Imagina quando você chegar lá em cima. Cadê o seu trabalho? Você não fez nada. Quem fez foi os outros. O mérito é dos outros, você não tem mérito nenhum. Você não melhorou, você não resolveu nada que você foi proposto para resolver, né? E aí, baseado nesse cômputo todo, eu falei, não, eu tenho que falar num aspecto de dar ânimo para as pessoas, para entender que, como a Priscila falou, a dor não é para destruir. A aflição não é para destruir, a aflição é aprendizado. Então, essa palavra aflição, ela tem uma força muito grande. Eu colocaria a aflição, tira da aflição, põe desafio, põe aprendizados. A partir do momento que a gente começar a incorporar essa dinâmica, talvez essas aflições fiquem um pouquinho mais brandas para a gente, né? E eu dividi o ânimo forte aqui em duas modalidades. O ânimo forte para nós, individualmente pensando, e o ânimo forte para o próximo. Porque nós temos que ter ânimo para dois tipos de trabalho. Porque não basta a gente se melhorar, estar bem, e os outros que se virem. Não. Eu vou me fortalecer, eu vou me melhorar, mas a hora que eu estiver bom, eu vou compartilhar, eu vou buscar ajudar esse próximo. Porque nós sabemos que a evolução, ela é feita individual e coletivamente. Então não adianta a gente fazer uma bolha de plástico, achar que você vai estudar, que você vai aprender, que você vai decorar, que você vai... como se você pudesse fazer isso. Como é que você pode desenvolver uma humildade se você não relaciona? Como é que você vai desenvolver uma caridade se você não ajuda o próximo? Se você não ouve, se você não compreende, se você não perdoa. Então é impossível uma pessoa se dizer evoluído, se dizer que está melhorando, se ele não tem esse olhar para um trabalho voltado para o próximo, né? Então, quando eu falo de bom ânimo para nós, eu estou falando em aceitar essas ditas aflições, né? Eu estou falando em entender, buscar entendimento, e para isso nós usamos vários canais. Esse é um canal, YouTube é um canal, conversa é um canal, atendimento fraterno na casa é um canal, onde você vai lá e se abre, se coloca, né? O passe é um canal. Ou seja, todo o trabalho de você se encontrar com a sua dificuldade, com a sua aflição, tentando compreender, para tentar dela tirar um extrato positivo, é esse bom ânimo, é ter esse ânimo de buscar esse entendimento. E, finalmente, ter esse ânimo também do agir do bem, né? Então, eu, enquanto sofredor, enquanto alvo das minhas aflições, vou buscar esse ânimo forte. Como é que eu vou fazer? Vou aceitar. Eu vou aceitar, só que não aceitar porque alguém falou para mim aceitar. Eu vou aceitar porque eu vou buscar a compreensão do porquê isso está acontecendo comigo, da utilidade disso que está acontecendo comigo. Aí, quando eu entender isso, vai ficar mais fácil aceitar. Aceitei, eu vou para o próximo da ação. Aí eu vou agir para ajudar a resolver, a passar por essa pressão de forma mais tranquila. E o ânimo forte para todos e para tudo é o trabalhar para o coletivo. Tá? Não podemos nos dar ao luxo de falar assim: estou bem, minha vida está tranquila, tenho dinheiro no bolso, saúde, filhos em progresso, etc, etc. Tá bom. Não, não tá bom. Nós temos pessoas passando dificuldades materiais. Você tem amigo seu que está com processo de
depressão, com doenças físicas, com desesperos, estão precisando de você. Não basta você fechar os olhos para isso. Né? Então tem aquele dizer do Evangelho que fala: Deus nos vê pelo bem que a gente faz e Deus nos vê também pelo bem que a gente poderia ter feito e não fez. Então, eu faço bem para a minha família, eu harmonizo tudo, mas e o próximo? Você não está olhando? Então, tem um bem aí que você deixou de fazer, que é o bem para o próximo. Então, é tão importante quanto você fazer o bem para você e para os seus próximos, mais próximos, como também é para fazer para aquele próximo que talvez esteja um pouco mais distante. Distante não só de geográfico, distante até de consciência, de religião, de tudo que você imaginar. Então, esse próximo não tem condicionante nenhum. Né? Então, eu vou falar primeiramente desse bom ânimo para conosco. Né? Então, para o conosco, no capítulo 5, ele vai falar a parte filosófica da coisa. Ele fala assim, ele fala na justiça das aflições. Então aqui ele já dá dentro daquele proposta que eu falei para vocês de entender. Então eu falei aceitar, entendeu? Aceitar é um ato mecânico. Eu falei, eu vou aceitar. A partir de hoje, eu não vou mais fugir das minhas contendas, das minhas dificuldades. Não vou mais, eu vou aceitar, vou trabalhar em cima dela. Está dentro da proposta segunda, que é entender. Então ele fala assim, justiça das aflições. Então parte daquele pressuposto que estamos sobre a égide, sob o controle, sob a ordenação de um ser, por assim dizer, de uma energia, de uma força, não importa como a gente chama, chamada Deus. E nós todos, se perguntássemos para 10 pessoas, raramente uma pessoa não ia falar, Deus é o perfeito, Deus é o todo-poderoso, Deus é o absoluto. Então, se esse Deus é absoluto, e Ele nos criou, e criou todo mundo, Ele não poderia criar uma dinâmica de vida injusta, negativa, para destruir, para causar dor. Ou seja, a dor não é para destruir, é a oportunidade de restituição. Então, se você acredita, começa a estudar, através dos livros da doutrina, o que é isso, justiça das aflições? Se você pegar esse texto, Justiça das Aflições, e ler com cuidado, com atenção, voltando, você vai perceber, puxa vida mesmo. Você vai se convencer, você vai entender que as aflições fazem parte da justiça divina. Logo, tudo o que acontece na minha vida, na manifestação externa, ou no íntimo moral, que eu classificava antes como, entre aspas, injustiça, desgraça, impropriedade, falta de sorte, não sei o que, etc. Não, agora eu vou classificar como é um processo de aprendizado. É justo, eu vou enfrentar isso como justiça. No segundo momento, ele fala para a gente, como a gente sempre fala que tudo tem uma lei de causa e efeito, semeadura e colheita, que tudo está direcionado para uma causa e um efeito, ele fala aqui nas causas atuais e causas anteriores. Para as causas atuais, eu não quero falar muito, eu só quero frisar o cerne das causas atuais, uma palavrinha chamada responsabilidade. Então, nada que acontece na nossa vida hoje, não importa que natureza seja, se você procurar no seu enredo de vida, desde o nascimento, com tranquilidade, você vai encontrar ações, comportamento, palavras, que ajudou você a estar na situação atual. Então você vai chegar ao ponto de falar, puxa vida, eu tenho um pouco de responsabilidade nisso que está acontecendo aqui. Ah, meu filho é ingrato. Eu vou lá. Eu expliquei para ele na tenridade o que era solidariedade, amizade, compartilhamento. Não. Ele fazia gestos de egoísmo e eu achava bonitinho. Né? Ele batia no coleguinha e eu achava que era heroísmo. Agora ele está sendo ingrato comigo, ele está te enfrentando. Você vai falar o quê? Que é Deus que fez isso? É uma falta de sorte? Volta lá. Não estou falando isso para você se punir.
Para você, não, simplesmente reconhecer. Alguma coisa eu fiz que chegou até aqui. O que eu posso fazer? Vou tentar refazer. Estou enfrentando uma dor de um jeito que eu consiga dar um novo encaminhamento, uma outra solução para isso. Então, dentro das causas, a gente tem que pegar, das atuais, qual foi a minha responsabilidade nesse enredo que eu estou enfrentando aqui agora, nessa aflição que eu estou enfrentando aqui agora. Tá? Estou desempregado? Estou. Como é que foi minha relação com os empregos anteriores? Foi de agradecimento? Foi de empenho? Foi de respeito? Foi de profissionalismo? Não. Eu sabotei, eu futriquei, eu faltava nos momentos mais necessários do trabalho. Como assim? E agora você está desempregado, você acha que tem justiça? Será que você não precisa parar para pensar em todo o seu encaminhamento do trabalho que você fez? E volta a falar, não é para te condenar, não é para destruir, é para te ressuscitar. Vamos falar o termo. Renovar. Aí nós temos as causas anteriores das aflições. E tem a palavra aqui chamada também esquecimento do passado. São dois termos que eu juntei. Por quê? Nós não precisamos ficar perquirindo o que é que eu fui no passado, o que é que eu fiz. Não preciso fazer regressão de vidas passadas para saber nada disso. O esquecimento do passado é uma dádiva, é uma bênção. Porque se a gente lembrasse o que a gente foi, talvez a gente se sucumbia. Tamanha surpresa que a gente ia ter. Porque a gente fala que a melhor encarnação nossa é essa. Então, se a nossa é essa, e eu me considero ainda raivoso, né, um pouco egoísta, invejoso, sou um monte de coisa ainda, imagina o que eu fui. 100%, então é melhor não saber. Deixa eu ficar aqui no agora. Né? Então, o que nós temos que ter é simplesmente ter a noção. Eu fui lá atrás eu fiz coisas piores do que hoje, e elas refletem hoje. E eu estou aqui nessa reencarnação útil e necessária, como falou o Clemente, para restaurar isso, refazer, né? Dar cumprimento melhor àquilo que eu fiz de errado. Então, sabendo disso, não vou me revoltar com a minha aflição, porque tem justiça das aflições, tem causas atuais que eu já fui buscar, tem causas anteriores, porque eu já sei filosoficamente, pela lógica, pelo bom senso, né, que eu devo ter feito coisa. Não preciso saber qual, simplesmente eu vou trabalhar para refazer. E o último item que ele fala aqui, ele fala sobre motivos da resignação. Então, por que eu tenho que ter essa resignação com essas aflições? Aceitar, entender, colheita futura. Porque é em cima do hoje que você planta o amanhã. Se eu pegar uma aflição, não aceitar, não procurar entender, e procurar simplesmente fugir, jogar no colo de alguém, fazer ações temerárias para tentar resolver as coisas pela destruição negativa, né? Simplesmente, eu não estou me resignando. Aí o que vai acontecer? Eu acho que resolvi. Eu chutei o balde. Resolvi. O balde volta de novo, até mais cheio depois. Aí você vai chegar uma hora que você vai chutar o balde não vai nem mexer no lugar. Aí vai ter que chamar assim, olha, tá vendo? Aquele balde não tem mais onde chutar esse balde. Você vai ter que pegar esse balde, ver o que tem dentro, fazer um trabalho, mas não dá mais para jogar. Então, a resignação está dentro desse princípio também. Se é justo, então vou resignar. Porque eu sei que tem causas justas, racionais. Então, eu vou aceitar e vou compreender. Ele fala aqui também no bem sofrer e mal sofrer. No quanto essas aflições, a partir do momento que você encara ela com todas essas nuances, de que é justo, né, de que é bom, de que é para o aprendizado, você pratica o que a gente chama bem sofrer. A coisa está vindo para te testar, para te causar até uma certa dor, um certo sofrimento. Mas você está encarando ele com paciência, com resignação, com aceitação, com trabalho no bem. E aí, esse bem sofrer é esse bom ânimo que eu falo. É você ter bom ânimo de tentar buscar o lado positivo, o lado divino, o lado justo da sua vida. Toda a sua vida. Não é só o justo de conquistas. Porque a gente tem essa tendência. O que eu ganhei de positivo, eu mereço. Você vê muito no Facebook as pessoas falam assim. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Você merece só o bom? Só as glórias? Só as conquistas materiais?
Você merece também as aflições, os testes. E é eles que vão fazer você crescer. Porque eles estão trabalhando a essência tua, que é a essência espiritual. Né? Não é ao cuidar do corpo, não é o teu carro, não é o teu etc. Está cuidando do espírito para o amanhã. Ele fala também aqui no mal, no remédio. Então, vamos classificar o mal também como sendo essas provas, essas expiações, essas aflições. Então, se eu tenho, entre aspas, o mal que não é o mal, nós já falamos para vocês que é aprendizado, mas se a gente pegar o termo específico, nós temos o remédio. E qual é o remédio? Palavrinha de 2 letras. Fé. E quando eu falo fé aqui, eu não estou falando uma fé que a gente classifica assim como acreditar. Porque a fé de acreditar é uma fé condicionante. Eu acredito porque me é útil. Então eu sempre falo, se você perguntar para 10 pessoas, você acredita em Deus? Acredito. Por quê? Porque Ele me curou, porque Ele me arrumou um emprego, porque Ele resolveu o problema da minha tia, porque isso, porque aquilo, porque eu rezei, porque... Ou seja, o acreditar dele é relacional. Eu acredito porque eu obtive uma coisa material, concreta. Não foi uma coisa moral. Dificilmente a pessoa fala uma questão moral. É sempre uma coisa... Agora, a fé que a gente fala aqui é um termo muito maior, que chama confiança. Então, eu tenho fé em Deus porque eu confio em tudo que vem de Deus. Eu falei da justiça das aflições. Então, eu tenho confiança na justiça de Deus. Eu tenho confiança na minha responsabilidade nas causas, no esquecimento do passado, no poder da resignação. Tá? Eu tenho confiança na vida futura, em todo esse sistema divino de criação, todo o sistema divino de leis. Então é essa fé. Então, se fosse classificar assim, qual o remédio que você tem para resolver, enfrentar todas as suas aflições que nós estamos trabalhando aqui? Fé. Mas não essa fé vacilante, essa fé condicional. Por isso é que a gente fala que a doutrina é uma fé raciocinada. Então, essa fé raciocinada que vai buscar no entender que eu falei lá atrás. Não porque ninguém falou. Você vai ler, você vai escutar, você vai buscar uma percepção. Porque você vem em uma casa espírita, você faz um atendimento fraterno, você ouve, você está buscando entendimento. Você vem em uma sala de passe e recebe um passe. Você fala, Quaresma, mas é só uma coisa material. Material? O que passa na sua cabeça lá na hora? O que te passa no teu sentimento na hora? O que aquilo vibra para você em termos de pensamento futuro, depois que você sai da sala de passe? Você sai uma pessoa diferente. Você chegou revoltado, sem energia, aí você toma aquele passe, de repente acende uma luzinha de fé aqui, acende uma luzinha de esperança, acende uma energia de buscar uma realização, de realizar tarefa. Olha você mudando. Então, o passe não é só o lado material da transmissão da energia. Ele tem também um processo de ensinamento, de despertamento de um ensinamento que já está conosco. Porque sempre lembrando que nós somos produto de várias reencarnações. Nós temos conhecimento dentro de nós que ainda está lá, adormecido. Precisa de um despertamento. A nossa vida, às vezes, cotidiana, muito material, não dá essa oportunidade. Você vai convivendo com a vida, como diz o ditado, deixa a vida me levar. Então, a vida vai te levando para os trancos e barrancos, para o dia a dia, para as coisas mais materiais. Você não tem um tempo de parar. O dia que você para, e a sala de passe é um local, o local do atendimento fraterno é um local, esses locais que nós temos de palestra é um local, onde você para se doar, para ouvir, para pensar, olha as coisas começando a fazer sentido. Uma vivência sua de 1500 atrás, uma outra vivência de 3 séculos atrás, vão se ligando, olha você despertando para uma coisa. Né? Tanto é que às vezes a gente tem surpresas de pessoas que começam uma doutrina, quando ele chega numa doutrina, ele chega com tamanha força de convicção, de fé. Você fala, caramba, eu estou há 40
40 anos na doutrina, 50 anos, eu não tenho esse pique dessa pessoa. Porque provavelmente ele fez essas ligações, ele já está sendo vindo trabalhado, aqui só foi o espaço que ele teve para eclodir essa característica dele, essa missão. Ele chegou com mais força. Né? Então, esse mal e o remédio, então, e aí você pega, faz todo esse trabalho que eu falei para você, de explicar as aflições pelo lado filosófico, e finalizando, eu sempre gosto de falar que logo depois do capítulo 5, do capítulo 6. Aí eu, como pessoa individual, fiz todo aquele trabalho, eu aceitei, eu procurei entender, eu entendi a justiça das aflições, as causas, as causas atuais, aceitei que tem causas anteriores, vi a lógica de eu ter resignação, mas ainda estou um pouquinho fragilizado. Então, se ainda está fragilizado, olha o Cristo Consolador que pode te ajudar. E quem é esse Cristo Consolador que a gente chama? É o Evangelho dele, enquanto lição? É. Mas é também todas as instruções espirituais que você possa ter, de todas as fontes, do livro, de uma palestra, de uma conversa. Porque o plano espiritual, ele está ali, em torno da gente, trazendo mensagem, fazendo contatos com a gente, para nos ajudar. E ele vai encontrar um meio de te dar uma ajuda. Então, é acreditar que nós não estamos desamparados nesse processo. Não é só nós que vamos fazer esse processo de abarcar toda essa lógica positiva das aflições. Deus está aqui através do Cristo Consolador, através dos irmãos espirituais da boa espiritualidade. Eles vão fazer isso para nós. Então, é dentro desse viés positivo que a gente tem que ter. Sobre o ânimo forte para o trabalho, né, para o coletivo, significa aquele seguinte que eu falei para vocês: eu estou bem, melhorei, preciso projetar essa melhora, preciso propagar. Né? Na doutrina fala, né, que a gente tem que servir antes de ser servido. Né? Por quê? É uma questão até de lógica da valorização. Quando você serve, tá, as fontes energéticas, as motivações, as emoções, os pensamentos que te carregam para fazer esse trabalho de servir, tá, é muito, muito grandioso. Porque o ser servido é uma coisa da expressão. Simplesmente é um ato da expressão material. Eu sou poderoso, eu sou privilegiado, eu sou servido. Não tem grandes percepções, ninguém não senta para analisar por que eu sou servido, qual a beleza de ser servido, qual o mérito de ser servido. Simplesmente eu sou servido porque eu sou o cara. Eu tenho poder, eu tenho privilégio, eu tenho distinção. Simplesmente eu aproveito o que me serve. Agora, quando você está nesse processo de servir, você tem que trabalhar a humildade. Você tem que saber trabalhar o amor, a caridade, o desprendimento. Uma série de coisas contrárias às posições negativas que nós temos, de vaidade, de orgulho, que isso cria um mundo tão rico, que quando você um dia chegar ao ponto de ser servido, você vai perceber que ser servido não tem lá muitas coisas a se vangloriar. Pelo contrário, o espírito nobre, né, às vezes nem gosta, nem sente muita vontade de ser servido. Porque a humildade dele é tanta que ele fala: mas por que o cidadão está me servindo? Eu estou servindo porque eu sou teu... Não precisa. Você vê Jesus não lavou os pés das pessoas, não viviam fazendo exemplos de irmandade, né? Então, não precisando. Então, o servir antes é uma escola. Você precisa servir antes para se curar, tirar as negatividades suas em termos de comportamento, de emoções, para quando você for servido, você tem até o viés mais destacado da gratidão. Porque quando você não faz esse trabalho de valorizar o que é servir, você também não tem o valor do ser servido. Tanto é que, em geral, o servido pouco acha justificável um agradecimento. Então, você já viu um rei agradecer um súdito porque ele se curvou?
suprime a minha vontade, ou seja, a minha vaidade, o meu orgulho. Agora, quando você vivencia uma situação, eu servi, eu venci minha humildade, eu sei o quanto foi difícil eu quebrar o meu orgulho, eu fui fiel à disciplina, mesmo diante de um ser que eu tenho restrições, mas eu obedeci, eu fiz constrição a quando eu for esse cidadão que manda por alguma posição, com certeza eu vou ter um tratamento com os meus subalternos de forma muito mais respeitosa, muito mais carinhosa, muito mais agradecida, porque eu vivenciei. Então, vivenciar o servir é maravilhoso. O servir ao próximo, nós já sabemos que o servir ao próximo, entre aspas, é um santo remédio, usando um termo popular, para equilibrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E também a nossa mediunidade, que é um termo que a gente usa aqui na doutrina, que é uma capacidade que a gente tem para se comunicar com o mundo espiritual desencarnado, seja em forma de falar, ouvir, mas também em termos de emoção. Então, quando você faz um trabalho de caridade, né, de doação, de bom ânimo para realizar esse trabalho, você se equilibra também nesses patamares. Então você vai perceber que a sua vida também entra numa seara, puxa vida, eu estou com a vida não tranquila em termos de acontecimento, mas tranquila em termos de envolvimento. Eu não estou me envolvendo com as coisas com desespero. Tudo me chega, eu aceito, faço o que posso e continuo. Faço o que posso e continuo. E só para finalizar, gente, eu fiz aqui algumas frases finais, como se fosse um resumo, né, em termos de como enfrentar essas aflições do cotidiano, né? Então, primeiro eu voltei àquela frase famosa: busque entender e aceitar, com reflexões teóricas. Então, a gente não vai precisar ficar esperando que esse entendimento, que essa aceitação brote do além. Eu quero entender e quero aceitar. Então, busca. No primeiro momento é o intelectual, é o lado intelectual. Primeiro você trabalha no intelectual, para depois modificar o teu lado emocional. Então você vai em busca desse conhecimento intelectual. Vai, escuta, né? Assiste palestra, lê livro, faz o que for. Tenta buscar lógica para você aceitar. Aí quando você aceita, você vai ver que a coisa vai ficar bem mais fácil para você começar o processo de resolução. Faça o que entende ser. Nós temos que ter essa humildade de que nós não somos super-homens e super-mulheres capazes de resolver na totalidade as aflições que nos chegam. Seja aquelas aflições de forma direta e seja aquelas aflições de forma indireta. Então, a aflição que me reza a mim pessoalmente e nem ao que reza aos meus próximos. Tem um filho que está com aflição, tem uma esposa que está com aflição, tem eu que tenho aflição. Eu não posso me alvorar dizendo assim, não, eu sou o cara que vou resolver a minha aflição plenamente. Você pode começar, você pode fazer o trabalho, a maior parte é sua. Mas muitas das vezes nós vamos chegar naquele momento de Cristo Consolador, lá de trás. Me ajuda. E Ele vai ajudar. Ou seja, não devemos ter o ledo engano de achar que só porque nós estamos aqui, ou que qualquer doutrina, qualquer conhecimento intelectual, nós já temos o poder espiritual, moral, de abarcar todas as nossas aflições. Porque vocês lembram que aqui fala-se também que muitas das vezes a gente vem aqui com a missão de cumprir 10% da nossa tarefa, da nossa, entre aspas, dívida, e a gente não consegue cumprir. Cumprir 5, 2. Então, se a gente não tem essa capacidade de cumprir totalmente, é porque a gente ainda não está preparado para resolver tudo. Nós vamos fazer a nossa parte. Aí a outra parte, eu vou deixar para quem? O universo está circulando. As coisas estão se interdependentes. As pessoas estão se relacionando com você. A energia está fluindo. A solução vai sendo costurada por várias mãos. E isso é um princípio de unidade boa para a gente saber que nós dependemos de todo mundo. Nós dependemos do mundo. Nós não somos autossuficientes, nem sequer para resolver totalmente as nossas dificuldades. Nós precisamos de ajuda. Né? Vigie o pensamento e o sentimento. Se você está estudando para
entender, na hora que começar a vir pensamentos raivosos, tal, usa um termo, uma forma prática. Pensa em praia, pensa no seu filho, pensa no jogo de futebol. Muda seu pensamento. Praticamente é uma técnica prática mesmo. Muda, não fica com ele. Não pode ficar para ver o que vai acontecer, não. Vou mudar. Né? Ore e peça ajuda. Aquela história do Cristo Consolador. Ore, peça ajuda. Mas ajuda não para resolver o problema. Ajuda não para tirar o problema. Como as pessoas, Senhor, afaste-me de mim esse cálice, né? Tira essa pessoa da minha vida. A pessoa fazendo oração para afastar pessoas da vida, porque ela é a aflição dele. Ledo engano. Ela era a fonte de provocação de um desenvolvimento para ele. Ele teria que desenvolver a paciência, o perdão, a humildade, com aquele ser difícil. Aí eu tiro. Perdi a oportunidade de aprender. E esses aprendizados que eu não deixei de fazer? Vai ter que fazer de novo. Talvez com uma pessoa até mais difícil. E mais difícil, e mais difícil. E não pensa que você vai ficar escanteando toda hora. Vai chegar uma hora, chega. A cota de desistência, auxílios universitários já acabou, agora é você e você. Né? Então a gente tem que ter esse processo de orar. Espere o tempo de Deus, tá? Da maturação da prova. Não existe prova eterna. Né? E como a prova não é feita para destruir ninguém, ela é para construir, em algum momento a curvinha vai mudar. Ela hoje, ela está parecendo que ela só está te ofendendo, te machucando. Parece. Vai chegar uma hora que a curvinha vai mudar e agora é satisfação. É tranquilidade, alegria, felicidade. Você tem que esperar. Tem um tempo de maneira. Não é o nosso tempo. Nós não temos o controle dessa programação. Simplesmente nós temos que se colocar na posição de vou continuar fazendo. Agradeça todo alívio. É outra coisa importante. Faça revisões. Como é que estava essa aflição mês passado, ano passado? Como é que era essa relação que eu tinha com esse filho difícil? Melhorou? Já está dando um bom dia? Já está se olhando? Opa, estou me ajudando. Deixa eu lançar uma palavrinha a mais, deixa eu conversar um pouco mais, deixa eu me inteirar por um assunto que ele gosta, deixa eu ofertar alguma coisa que eu sei que vai fazer felicidade. Comece a criar mecanismo de aproximação, porque você encontrou agradecimento pelos alívios. Porque senão, o que acontece? Nós precisamos de motivação para continuar. E a motivação para a gente alguma coisa tem que dizer para a gente, eu estou no caminho mais ou menos certo. Então esses pequenos alívios vai ser dado para nós. Essas pequenas lembranças vai ser dado para nós. Então nós temos que agradecer ela. E finalmente, um termo que eu falei assim, viva em todos os cenários. Então não é porque você tem uma aflição que você deve se afastar dos vários cenários da sua vida para só focar naquele problema, concentrado naquela dificuldade, naquela aflição. Você provavelmente tem várias, você não tem só uma. Então se você se dedicar só a uma, talvez você vai ficar tão enfurnado no problema, vai esquecer, não vai perceber a solução. Então, amplie um pouco o olhar, sai um pouco de fora dos problemas e pensa assim, que eu tenho uma vida para viver. Eu tenho uma vida no ambiente de trabalho, eu tenho uma vida na casa espírita, eu tenho uma vida na rua. E nesses cenários todos, eu vou procurar aplicar tudo que eu aprendi. Vou aplicar o amor, a caridade, a paciência. Estou cheio de problemas, dificuldades, aflições. E eles, a partir do momento que você começa a fazer esse trabalho geral, você vai percebendo que você vai começando a intuir coisas do seu passado. Irmãos espirituais vão te ajudando. Tá? Ou seja, é um processo tão maravilhoso que as soluções começam a aparecer para vocês, não por milagre. Tudo correlacionado. Você fez um trabalho de servir, né? Você agora está tendo merecimento para ser servido. Você plantou paciência,
está colhendo paciência, você plantou compreensão, ou seja, dentro da capacidade de cada um. Ninguém vai, de repente, ser todo paciente, nem todo compreensão, nem todo amoroso. Mas você está buscando alguma coisa nesse sentido. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês sobre de ânimo forte. Então, que nós tenhamos daqui para frente essa palavrinha. Não é com desânimo que eu vou resolver. Não é com fuga que eu vou resolver. Não é com os ditos milagres que eu vou resolver. Porque milagre não existe. O que tem é trabalho. Eu vou resolver as coisas com trabalho. Tá? Com trabalho, primeiramente, como diz a Elisa Pires, com o meu lado espiritual. Eu cuidando do meu lado espiritual, o material vai ser resolvido e, às vezes, o lado material se torna tão assim, não vou dizer sem valor, mas tão com pouco valor que as dificuldades do plano material, que antigamente tirava o sono, a goteira da casa que tirava o sono e deixava nervoso, você brigava com todo mundo, hoje já não te tira. Simplesmente, talvez amanhã você vai lá e chama um cara e o cara consegue. Né? E antes você estava bravo porque tinha uma goteira. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.